Olá, pessoal! Estamos aqui no Fora de Série Podcast e hoje é um dia muito especial. Hoje é dia de grande estreia, a série Reis, a partir das 9 horas da noite na Record TV. Se você acompanhou a coletiva de imprensa, você ficou por dentro do que vai acontecer hoje. Mas se você não conseguiu assistir, você consegue acompanhar toda a coletiva aqui no nosso canal. Você precisa acessar o YouTube, Fora de Série Podcast, se inscrever e ativar o sininho. E para falar um pouquinho mais sobre a grande estreia de hoje, eu estou aqui com nada mais, nada menos do que Cristiane Cardoso. E olha só, ela já prometeu que vai dar alguns spoilers aqui pra gente, né, Cris? Vai depender muito qual que você vai pedir, né, Ana? Cris, antes de tudo, eu queria entender, a gente tá falando série Reis. Como que é esse formato? É série mesmo na TV aberta? É série mesmo, porque a novela ela tem um formato assim mais que você pode ver, por exemplo, tem aquela cena sempre na cozinha, né, dos servos na cozinha, tem aquela cena que dois personagens falam do que você acabou de assistir, né, em outra cena. Então, série não. A série é mais direto ao ponto, é mais objetiva, já está contando ali uma história e se você perde um capítulo, você meio que se perde ali, sabe? Então, é muito importante a pessoa acompanhar todos os capítulos dessa série. E vai ser dividida em temporadas, né? Por temporada. Então, essa primeira temporada, ela vai contar a história antes dos reis, na verdade, né? Porque para você entender a história dos reis de Israel, você tem que entender por que eles se tornaram, por que Israel precisou de um rei. Porque Israel nunca teve um rei até então. Em Israel, você viu aí na novela Bíblia, né? Israel conquistando a Terra Prometida, e depois ali eles ficaram muitos anos, né? Depois que eles conquistaram a Terra Prometida, eles ficaram muitos anos ali. E Deus usava pessoas, juízes, né? Você fez até um documentário sobre isso, né? E não tinha assim um governo como as outras nações. Todas as nações tinham reis, né? Mas Israel não. Quem era o rei? Deus. Então, o povo, a nação de Israel, ela se juntava no tabernáculo. Então, uma vez no ano, todo mundo vinha e dava suas ofertas e seguiam os mandamentos, né, os 10 mandamentos, as leis de Moisés, eles seguiam e aquilo ali era o suficiente. Só que teve um momento na história dessa nação em que a pessoa que estava ali julgando Israel na época começou a se corromper, né, que é a primeira temporada, que fala sobre esse juiz que... Será que eu falo? Será que eu não falo? Não, fala, eu já falei que você ia dar alguns spoilers. Né, porque esse foi praticamente o último, né? Na verdade, ele foi o penúltimo juiz, né? Ele foi um juiz e sacerdote também. Então, ele tinha muito poder nas mãos. E ele tinha 2 filhos. E os filhos dele, eles eram corrompidos. Eles eram corruptos. Então, eles começaram a ter atitudes que levaram o povo a se corromper também, a se afastar de Deus, né? E, por causa disso, o povo se distancia muito de Deus. E acontece aquilo que você viu, né, na coletiva, aquela imagem que até me chocou muito. Então, aquilo ali foi resultado dessa corrupção do último juiz. E Cris, por que falar sobre reis? Porque, assim, a gente pensa, né, eu estava até falando outro dia, a novela Jesus, as pessoas, né, até quem não conhece a Bíblia, sabe do que se trata, né? Os 10 mandamentos, reis, é algo novo. Eu nunca vi nenhum produto desde o período dos juízes até a ascensão dos reis. Então, como que surgiu essa ideia de falar sobre os reis? A gente já está aí uns 5 anos pensando em fazer essa série, né? Porque é muito forte. Cada rei de Israel, ele representa uma pessoa, um tipo de problema, uma personalidade, sabe? Você tem, por exemplo, Saul, que foi o primeiro rei, ele entra na 2ª temporada.
de reis. E ele foi o primeiro rei de Israel, mas foi assim péssimo. Ele foi muito legal no início e depois ele ficou assim muito mal, assim, praticamente um louco, né? Primeiro rei. Aí depois a gente tem Davi, né, que a Bíblia fala sobre esse rei ter o coração segundo o coração de Deus. Então ele é assim um exemplo de pessoa, mas ele tem aquela questão da Batseba, todo mundo sabe, todo mundo fala, né? Então, cada rei que vem depois de Davi também tem as suas peculiaridades e, assim, nós tivemos alguns reis que foram exemplos, mas infelizmente a maioria não. Que é o que a gente vê hoje, né? Sim. É uma das razões por que nós estamos mostrando essa série. Porque as pessoas não sabem ter poder, Ana. As pessoas não sabem estar numa situação, numa posição de autoridade, sabe? Elas começam a abusar. Elas começam a... Se perdem, né? Se perdem e elas esquecem de onde elas vieram, quem colocou elas ali. Inclusive, esse documentário que a gente fez sobre os juízes, né? Que a primeira temporada vai abordar, então, esses 2 últimos juízes, né? Posso falar o nome? Eli e Samuel, né? E assim, foi muito curioso porque a gente foi num museu em uma cidade no sul de Israel que tem vários objetos arqueológicos do período dos filisteus. E é espantoso, assim, o quanto eles eram avançados para a época, porque eles trabalhavam com ferro, e tem lá o ferro, assim, a arqueologia comprova o que está escrito, né, na Bíblia. Então, tem lá o ferro, tem uma banheira, tem imagens dos deuses que eles cultuavam e tudo mais. Então, o que é muito interessante nas novelas e agora nas séries, né, é essa relação também, né, Cris? Tem também todo esse contexto histórico e arqueológico junto, né? E no caso aqui de Reis, né, nessa primeira temporada, a gente vê, assim, por que as pessoas quiseram rei, né? Aos olhos humanos, realmente, elas não tinham tanta estrutura. O povo não tinha tanta estrutura como os outros povos. Então, Israel ficava, assim, no meio de vários povos que tinham, assim, muita coisa. Tinha exército, tinha armas, né? Tinham organização, por exemplo, no caso dos filisteus, eles eram muito organizados, eles tinham uns príncipes e cada um tinha a sua província, né? E um exército grande, poderoso. Israel não. Israel tinha vindo, assim, depois lá do deserto, né? Caminhou lá por 40 anos, chegou na Terra Prometida e começou assim, vamos então começar a fazer nossas tendas aqui. Eles não tinham nem casas, né? Não tinha nada assim, tinha nada. Mas eles tinham Deus, sabe? Que sempre guardou eles. Então, nesse tempo todo, entre a Terra Prometida e a época de Eli, que é quando a gente começa Reis, você tem ali vários momentos que Deus livra Israel desses outros povos. Teve a época do Gideão, né? Assim, Deus fez maravilhas. Então, e o bacana disso é assim, porque as pessoas normalmente elas olham muito para o que elas têm. O que eu tenho, sabe? O que eu tenho e de acordo com o que eu tenho é o meu valor, é o que eu posso, é o que as pessoas como as pessoas vão me ver. Israel não tinha nada, mas eles tinham Deus. E essa dependência de Deus dava a eles essa proteção. Então, os povos tinham muito medo de Israel. Por mais que eles tinham todas as ferramentas, as armas, eles tinham medo de Israel, porque Israel tinha um Deus verdadeiro, um Deus que protegia, que lutava por eles, sabe? Que fazia lá 300 homens ganhar de um exército de milhares de outros homens, né? Mas, infelizmente, o povo começou a olhar para as outras nações e querer o que as outras nações tinham. E é curioso porque se a gente parar para pensar, né? Não muito tempo antes, Moisés
passa pelo Mar Vermelho, Sim, né? E o povo assim, presencia, é um milagre que o povo o Rio presencia. Jordão, né? Assim, as muralhas de Jericó que a gente viu, né, na semana passada, as muralhas caírem. Assim, não tem, não adianta o exército que você tem, nada que você tem, certas coisas só Deus pode fazer, né? E Israel tinha Deus, as outras nações não. Então, Israel tinha tudo. Por mais que não tivesse, assim, toda essa modernidade da época que os outros tinham, eles tinham tudo o que eles precisavam. Deus era o suficiente. Só que, infelizmente, eles não. Com o tempo, as pessoas, né? Normalmente isso acontece. Não comum, né? acontecia só antes, até hoje, né? As pessoas esquecem, como o povo esqueceu da abertura do Mar Vermelho, começou a murmurar, né, no deserto. As pessoas esquecem do que Deus é capaz, né? Então, a história de Reis mostra isso muito claro. E a gente consegue se identificar com o que está acontecendo ali. Que esse é o bacana, né, das séries bíblicas, das novelas bíblicas, porque elas não estão só falando de algo que aconteceu lá atrás e que não tem nada a ver mais com você. Por exemplo, pega uma história até verdadeira de alguém lá no passado e conta. Ok, legal, você fica, puxa, bacana, mas o que você pode tirar para você daquela história? A Bíblia não, a Bíblia você tem como tirar, em cada capítulo você tem como tirar, sabe? Então, essa série vai ajudar muitas pessoas a entenderem o relacionamento que Deus quer ter com elas. E ela se chama, né? A primeira temporada se chama A Decepção por isso. É isso? A decepção porque, né, você espera da pessoa que Deus escolheu para estar ali na frente do povo, que essa pessoa venha aproximar o povo de Deus. E, na verdade, o que ele faz é afastar. Ele acaba afastando o povo de Deus. Então, as pessoas, na época de Eli, elas começam a voltar para outros deuses das outras nações, abandonar Deus, sabe? A parte espiritual do povo daquela época. O que estava acontecendo ali? Aquele tabernáculo já não tinha mais nenhuma representação, porque o povo não estava mais dando aquele valor para Deus, ofertando, sendo fiel. Não estava mais. Então o tabernáculo virou só uma coisa religiosa, que foi o que aconteceu por causa desse juiz e seus filhos, né? Sim. Porque a gente pode até pensar também que as pessoas se deixaram levar pelos maus olhos e se contaminaram com isso, porque não olharam para o superior a isso, né? Elas se deixaram levar pela situação, porque na vida a gente sempre vai ter pessoas ao nosso redor, infelizmente, do bem e outras pessoas que não são do bem, outras pessoas que às vezes a gente acha que tem caráter e não tem, mas a gente não pode se deixar contaminar mesmo, influenciar por isso, né? A nossa forma de ver a vida. Então, se eu tive uma experiência ruim hoje com uma pessoa, eu não posso virar uma pessoa amarga amanhã por causa dessa pessoa. E é um pouco isso que acontece, né? A gente vai conhecer, no caso, né? Assim como a gente conhece Eli, que tem os seus filhos corruptos, e porque ele não faz nada a respeito, ele também se torna corrupto, né? Ele fecha os olhos, né? Ele fecha os olhos. Então, assim, ou você é ou você não é. Você não tá ali, não tem como você estar no meio. Se você é uma pessoa justa e você sabe de uma corrupção e você não faz nada, você é corrupto também. Você é corrupto, porque você está compactuando com aquilo, né? Então, assim como a gente tem Eli ali, que é um mau exemplo, a gente tem também Eucana e Ana, que você vê, assim, esse casal que ela, né, como uma mulher estéril, sofria muito por isso, por não ter filhos. E o marido dela, então, casou outra vez. E a esposa dele era uma serpente, né? E ela ficava atormentando. Já não bastava a mulher já ser estéril, a outra mulher ficava atormentando a Ana. Então a gente vê o contraste em como ela lidou com a situação dela, né? Porque assim, ela levou a situação dela
para Deus. E a gente vê essa fidelidade dela, a gente vê que o problema que ela tinha aproximou Ana de Deus. Né? Então você vê, as pessoas têm problemas, às vezes elas se afastam de Deus. E tem aquelas que se aproximam de Deus. Né? Então, a maioria do povo se afastou de Deus porque viu um mau exemplo em Eli e seus filhos. Né? Mas Ana, ela não se afastou de Deus, pelo contrário, ela usou o problema dela para até mesmo se aproximar mais de Deus. Então a gente tem assim um exemplo de mulher ali logo no início da temporada, sabe? E ela assim, poucas pessoas conhecem essa personagem na Bíblia, né? Mas ela é muito bacana, sabe? A Ana. Muito bacana mesmo, assim. Muito mais do que só pelo nome, né? Tô brincando. Ela tem... a Ana aqui se identifica total, né? Se identifica com ela. Mas ela é uma grande mulher de Deus, sabe? E a gente vai contar a história dela nessa primeira temporada. E a gente pensa nela, né, em Ana? Naquela época, uma mulher não gerar filhos, uma mulher ser estéril, era algo muito sério, né? O marido podia se separar, podia tomar outras mulheres para si. Dela, Ana, o marido dela amava ela muito. Sim. E ele estava disposto a ficar com ela, mesmo sendo uma mulher estéril, sabe? O problema dela não era a questão do marido, né, de perder o marido, né? A gente vê claramente que o marido dela chega a dizer: meu amor por você não é melhor do que 10 filhos, né? Mas a questão é que eu vejo que foi Deus que colocou nela, sabe? Ele até aproveitou a situação da outra, da Penina, que era o nome dela, de ficar ali atormentando a Ana para até mesmo... Sabe quando parece que Deus está empurrando você para tomar uma atitude sobre a sua situação? Sabe? Então, permitiu essa situação, né? Porque o filho dela, que Deus vai dar a ela, e vai um spoiler, né? Enorme, né? O filho dela vai ser o grande profeta Samuel. Que não se deixa contaminar pelo meio. Que ele também presencia Cresce muita ali, coisa, né? Ali. Tudo teve um propósito ali. Inclusive, quando a gente esteve agora gravando esse documentário, nós fomos em Siló hoje, onde tem lá tem um sítio arqueológico do tabernáculo ali. E aí foi curioso porque a responsável, a arqueóloga ali, aí ela fala que as pessoas vão lá orar, onde elas acham que Ana orou porque foi tão forte essa passagem bíblica, né, dessa oração, que até a gente viu no trailer, né, de Ana orando, que até hoje você vê que mais de 3.000 anos depois, a gente fala dela, a gente fala dessa oração que ela fez e tudo que aconteceu depois, né? Ela foi até julgada, né? Sim. Ela foi julgada por Eli. Mas você vê o contraste ali. Enquanto ele, que tinha tudo, né? Ele tinha tudo, ele tinha filhos, ele tinha a presença de Deus ali no tabernáculo, ele tinha acesso a Deus. Uma vez por ano ele podia ir lá, né? No santuário. Ele tinha acesso a tudo isso e ele estava longe de Deus. E ela só podia ir no tabernáculo uma vez no ano, né? Com o marido dela. E ela não podia entrar lá dentro, né? Ela tinha que... a oração dela foi na tenda, né? Lá de fora da tenda, né? E ela se aproximou mais de Deus. Sim. Né? E isso do tabernáculo também é bem interessante, porque até o momento que Josué chega na Terra Prometida, o tabernáculo, ele anda com o povo no deserto, né? E quando ele chega, eles conquistam, o tabernáculo se torna fixo. E aí, cada elemento, né, tem um significado especial. E aí, aos poucos, com o passar dos anos, foi se perdendo esse temor, né? Esse respeito em relação às questões do tabernáculo. Porque depende muito da liderança, né? No caso ali, tinha... Por exemplo, no caso de Samuel, né? Samuel, ele cresceu ali naquele ambiente corrupto que os filhos de Eli mantinham ali, né? Então, eles andavam com as mulheres, sabe? Eles roubavam as ofertas do povo. Eles eram corrompidos. E Samuel cresceu ali, junto com eles, né? Mas... você não vê a Bíblia citar ninguém mais ali que
não se corrompeu. Você vê que a Bíblia cita que o povo se afastou de Deus depois disso, né? Então você vê que é muito mais fácil as pessoas se deixarem influenciar pelo mal do que pelo bem, Sim. né? Por incrível que pareça, todo mundo sabe que o bem é melhor, né, o certo é o melhor e tal. Mas as pessoas normalmente se deixam influenciar pelo mal. E ao mesmo tempo, por outro lado, Samuel deixa um exemplo para todo mundo, para a gente, para quem está aqui com a gente no bate-papo, porque ele foi correto mesmo ninguém sendo correto ao redor dele, né? Às vezes as pessoas falam, político é tudo corrupto. Só tem político. Não, eu nem me envolvo com política. Ah, não, eu já ouvi em várias áreas e tudo mais. Mas se a gente pensa assim, a gente está agindo influenciado por isso. Né? Se eu acho que todo mundo no meio é ruim, ou eu não me envolvo, ou eu vou ser tão ruim quanto. Não, as pessoas podem fazer a diferença mesmo no meio onde elas estão, não ser um meio bom. Né? Tem muita gente hoje em dia que fala assim, eu não acredito mais num ser humano, né? Uhum. Eu não sei, mas ela também é ser humano. Então, ela não acredita nela também, né? Sim. Todo mundo erra. Todo mundo erra. E a gente não pode se tornar uma pessoa assim, amarga, que todo mundo tá querendo fazer mal. Todo mundo quer tirar proveito de você. Não todo mundo. Nem todo mundo quer tirar proveito de você. Tem gente que erra, sim, mas que quer fazer o certo. Samuel, ele não era um homem perfeito, mas ele queria ajudar, sabe? E as pessoas da época que aproveitaram esse exemplo, elas tiraram proveito disso. É aquilo, é uma decisão. Você decide ser uma pessoa amarga e achar que todo mundo, ninguém presta nesse mundo, achar que todos os políticos fazem mal e que querem, né, não vale a pena, não vou votar, não vou fazer nada. Ou você trata assim e não vai adiantar nada esse seu comportamento, ou você crê, olha, eu vou fazer a minha parte, né? É o máximo que eu posso fazer, eu vou crer, né? Eu vou crer. E o resto vai depender das pessoas, mas eu também não vou me tornar essa pessoa amarga que olha para todo mundo com maus olhos, sabe? Porque é muito difícil, não sei se você já conheceu pessoas assim, eu conheço pessoas assim. É muito difícil se relacionar com uma pessoa que acha que todo mundo, ninguém presta. Sim, já, É muito difícil conversar com essa pessoa, porque você tá falando com ela, às vezes você tá dando um conselho e ela já você fica chateada com você porque acha que você tá julgando, né? Exatamente. Então, assim... E aí entra também como as pessoas se alimentam diariamente para ser ou não ser assim, né? Então, por exemplo, a pessoa que acha que casamento é bobagem, casamento é sinônimo de desilusão, todo casamento tem traição, mas por que ela tem essa visão, né? As pessoas normalmente não analisam isso, é difícil a pessoa parar para analisar, né? Porque normalmente com isso vem o orgulho, vem várias resistências. Mas, dependendo de como a pessoa escolhe alimentar a mente dela diariamente, ela pode mudar ou não essa visão. Se a pessoa está todo dia vendo notícia de crime, sensacionalista, é crime, é crime, é crime, a gente realmente fica assim, começa a achar que todo mundo... Porque tá muito difícil, é guerra, são notícias de abusos todos os dias, a sua mente começa a ficar direcionada para isso e você começa a ter um olhar de fato negativo. Todos nós pode acontecer isso com todo mundo. Mas se a pessoa escolhe alimentar a mente dela também para algo que edifique, isso também colabora. Aí a série Reis, né? Também, né? As séries bíblicas, né? Exato. Elas têm essa proposta, né? Porque, Ana, a gente vê que a responsabilidade da televisão é muito importante, né? Porque você está colocando na programação algo que as pessoas vão estar assistindo e bebendo também. Elas estão bebendo daquilo, né? E você vê, assim, raramente você consegue assistir alguma programação que você... acabou a programação e você
puxa, eu tô me sentindo bem. Raramente. Isso me ajudou, sabe? Eu vou tomar um rumo diferente na minha vida. É raro, né? Hoje em dia, com todas essas agendas também, né? Você vai assistir uma série, tem sempre uma agenda ali, né? Tem sempre uma mensagem ali por trás que está querendo fazer a nossa cabeça. Não sei se você já reparou, mas é assim. E não está ajudando, só está fazendo a pessoa ficar um pouco mais crítica, um pouco mais desacreditada do ser humano, um pouco mais raivosa, sabe? Amarga. Não está ajudando a pessoa a lidar com os problemas. Porque todo mundo tem problemas. E se a gente... Você tá cheio de problema. Aí, normalmente, você pensa assim, eu vou assistir alguma coisa na televisão para, né? Espairecer um pouco, para né? me distrair. Só que você não vai distrair. Né? Você vai beber aquilo que você vai assistir. Né? Então, se for alguma coisa ruim, você vai estar, no seu momento de distração, você vai estar se amargando mais, ficando um pouquinho mais chateada, mais estressada, né? Hoje, as pessoas estão muito estressadas, muito nervosas. Por quê? O que elas estão assistindo? O que elas estão vendo no celular delas? Né? As pessoas estão muito violentas. O que elas estão assistindo? Então, as séries bíblicas, elas têm essa proposta que é diferenciada de todas as outras programações, né, da televisão. Elas estão alimentando o seu espírito. Então, assim como ela mostra, né, vamos lá, mostrar o problema de um personagem, o que ele tinha que fazer para resolver esse problema? Você vai ver na novela, na série bíblica. Você vai ver como lidar com aquele problema. Através dessas histórias, sabe? Então, a Bíblia ela é muito rica em ensinamentos valiosos que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. E as pessoas, se elas tivessem mais esse entendimento, como a Bíblia faz bem para a gente, para o nosso espírito, sabe? Eu tive num médico recentemente, e o médico, ele olhou para mim e falou assim, você com certeza é ansiosa, né? Porque eu faço muitas coisas. Eu tô em vários lugares, né? Você com certeza é ansiosa. Eu falei, não sou ansiosa. Eu vou fazer uns testes. Aí ele fez uns testes de mim. E depois ele viu que eu não tinha ansiedade, né? E aí ele falou assim, mas 9 em 10 tem ansiedade. Sabe? Porque eu alimento o meu espírito. Se eu não estivesse alimentando o meu espírito, aí sim eu teria ansiedade, porque é muita coisa, né? Mas todo dia eu durmo muito bem. Eu acordo de manhã e é um novo dia para mim. Eu não acordo daquele jeito assim, ai, não, né? Eu tenho esse ânimo todo dia. Todo dia as minhas forças se renovam, porque eu me alimento espiritualmente, sabe? E isso eu tiro da palavra de Deus. E as novelas, as séries bíblicas, elas estão levando a palavra de Deus na televisão. Para as pessoas terem acesso a isso que você só tinha acesso quando você lia a Bíblia, né? Obviamente que você não pode trocar uma coisa pela outra. Mas pelo menos muita gente que nunca pegou numa Bíblia está começando a pegar, né? Então a gente, inclusive, a gente fez, né, também um outro material sobre isso, um outro documentário, e a gente conversou com pessoas de países que sofrem perseguição, inclusive algumas não quiseram nem dar entrevista, nem um fade no rosto, nada, mas que elas estão conseguindo assistir a série, a novela, enfim, e para elas terem a Bíblia, o acesso realmente é muito complicado, né? Então a gente tem países que, por mais incrível que pareça, em pleno século XXI, sim, existem muitos países que veem a Bíblia como uma grande ameaça e perseguem e matam e excluem as pessoas por causa de uma Bíblia. Então, porque as pessoas também, tirando isso, essa questão dessa perseguição que a Bíblia sempre sofreu, né, desde sempre, as pessoas, elas nunca tiveram acesso à Bíblia. Mesmo, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas não têm acesso à Bíblia. Não porque elas não podem comprar,
Mas porque a Bíblia, as pessoas olham assim aquele livro, né, cheio de páginas assim escritas, e elas pegam a Bíblia, às vezes não entendem, né? Ela abre lá e não entende nada. Então elas desanimam. Elas não sabem como ela é profunda, ela tem assim, é como aquele tesouro, né? Jesus fala sobre isso, né? Que é como aquele tesouro que você abre assim, aí você acha coisas novas, coisas velhas, e todas elas são boas. Então as pessoas acabam não sabendo como é bom ler a Bíblia, sabe? As séries têm mostrado. Muita gente, eu recebo muitos feedbacks de pessoas que começaram a ler a Bíblia com as novelas bíblicas da Record. Teve algum feedback assim que Vários, assim, pessoas que... Teve um que eu lembro de uma pessoa que ele era drogado e ele assistiu um capítulo, foi até recentemente esse, ele assistiu, acho que foi até a Bíblia, na época de Moisés no Egito lá, ainda estava no Egito, nem tinha saído, né? E Deus falou muito forte com ele, sabe? E ele foi naquele mesmo dia buscar ajuda, ele não queria mais viver naquela vida, e ele era uma pessoa assim que não, sabe, aquela pessoa que não se vê com problemas, está ali se afundando nas drogas, mas os pais não conseguem mais falar, ninguém consegue falar com ele, tá ali. E a Bíblia conseguiu falar com ele. E ele foi buscar ajuda, sabe? Ele foi pedir ajuda, ele queria Deus. Que legal. Então, isso é só assim, muitas pessoas, muitos que não podem ir numa igreja, sabe? Tem conhecido a Deus através das novelas bíblicas. A minha avó, meu avô faleceu há 2 anos e meio, e ela veio morar com os meus pais, né? Só que aí ela ficou depressiva e tudo mais, sofrendo luto, e ela tem só 15% da visão. Então, ela fica sentadinha no sofá o dia inteiro. Mas ela começou a assistir Gênesis, e ela ouvia mais do que assistia. E aí ela perguntava, filha, e aí ela entendia, porque ela me perguntava. Então, assim, Gênesis foi a companhia dela. E, assim, mudou ela totalmente. Ela Curou a depressão? me ligava pra falar, era Gênesis, entendeu? Curou, total, curou. Então, assim, é muito legal ver esse retorno, né? Porque das pessoas. você vê, a pessoa já está Mais ali. que entretenimento. Muito mais, né? As histórias que nós mostramos nas novelas bíblicas, elas salvam vidas, sabe? Então coloca aí na balança, o que é mais importante? Divertir, fazer a pessoa ficar ali, né? Mostrar uma cena pesada, né? Que vai fazer a pessoa, olha lá e tal, nudez, essas coisas. Ou tirar uma pessoa da depressão, como a sua avó, sabe? Tirar um rapaz lá das drogas. Sim. Sabe o que é mais importante? Então, assim, não tem comparação, não tem... O peso da novela bíblica é tão mais, né? Tão importante. E a Record, ela tem essa missão, né? Essa missão desde alguns anos atrás, quando começou, e muita gente não acreditou, muita gente achou que ia ser, assim, acabar com a Record, né? Até hoje tem gente que não acredita, né? Mas a gente não... Os números mostram. É verdade, a gente sabe muito bem o valor que tem uma vida, sabe? E o valor das vidas, das almas, é tão maior do que Ibope, do que o que os críticos falam, o que as pessoas estão falando por aí, o que celebridade tal, artista tal e jornalista tal estão falando, sabe? Assim, coloca na balança sempre a vida, a alma das pessoas, a mudança de vida vai pesar mais, sabe? Então a gente não vai mudar isso. Cris, em Reis vai ter muito entretenimento também, né? Muito entretenimento, obviamente, né? Tem guerras, romance, drama, né? Mas você tem tudo isso e as lições, os valores. Então as crianças podem assistir, né? Então adultos e crianças podem assistir porque os dois vão gostar
e vão poder também aproveitar para si. Para toda a família, né? Uhum. Toda série, toda novela bíblica tem uma licença poética. Precisa ter, né, Cris? Tem que ter. Só que até na licença poética... A licença poética é, na verdade, tem ensinamentos, para né? ajudar a gente a entender a Bíblia, né? Porque a Bíblia não dá todos os detalhes, Uhum. né? Então, você vê, por exemplo, a história de Davi, né? A Bíblia fala dele ele já matando lá o Golias, né? O que acontece depois disso? Dá uns detalhes, mas... Então, a licença poética vem nesses detalhes, entre um detalhe e outro, né? Tirando dos detalhes que a Bíblia já cita, você, então, quem era Davi? Como é que ele era, né, com as pessoas? A Bíblia fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Como é que ele era? Como a gente pode mostrar isso? Então, aí vem a licença poética, sabe? Uhum. Então, até a licença poética, a gente preza muito para estar dentro da palavra de Deus, e faz parte do meu trabalho, que é verificar isso. E é como se você fosse aquela controladora de qualidade, vamos dizer assim, ó, tem que estar fiel à palavra de Deus. A gente não vai aqui usar a Bíblia para mostrar uma outra coisa. A gente tem que ser fiel à Bíblia, à palavra de Deus, né? O que a Bíblia cita, o que a Bíblia os valores da Bíblia, sabe? Os princípios da Bíblia, a palavra de Deus. Quais são eles? Então, as histórias têm que estar dentro disso. Agora, você falou, faz parte do meu trabalho. Agora a gente quer saber tudo sobre o seu trabalho na dramaturgia, mas isso vai ser tema para outro podcast. Antes da gente fechar esse podcast, sobre Reis, que estreia hoje, que tá todo mundo na expectativa... Você pode adiantar aí dessa primeira temporada algo que te impactou, que vai impactar as pessoas? Alguma cena, algum enredo, alguma história, pra gente... Mais um spoilerzinho? Ai, é a cena que eu te falei já, né? Que me impactou bastante. Quando eu vi, eu chorei. Ela é muito forte. Ela falou... Não sei se é porque para mim, o tabernáculo, né, a arca, tudo é muito... Eu dou muito valor, né, por causa da minha fé, mas aquela cena me emocionou muito, né, porque é um lugar muito especial para mim. É um lugar que a gente leva pessoas a conhecerem a Deus. É um lugar que eu busco a Deus. Mas aí você tem também a questão... Eu não vou falar mais, Tá bom. vou falar mais. Então, no próximo podcast, a gente vai voltar com você, tá, Cris? A Cris falou que vai contar, então, pra gente tudo que ela faz na dramaturgia. Revelar tudo, né? E acabar com todas as fofocas e polêmicas sobre Será? isso, certo? Um pouquinho. Fala Tá um pouquinho. Então tá, obrigada, viu, Cris? Foi ótimo. Tchau, tchau, gente.